Sabe, meus amigos, quando eu tinha seus 40, 50 anos, nunca me preocupei muito com essa tal de próstata. Achava que era só mais uma parte do corpo, como tantas outras. Mas deixa eu contar para vocês como aprendi sobre sua importância, já que hoje, com meus 73 anos bem vividos, entendo melhor como nosso corpo funciona. Tudo começou quando meu médico, Dr. Paulo, e um jovem muito atencioso que me acompanha há anos, me explicou de um jeito que até eu, que só tenho o primário completo, consegui entender. Ele pegou uma laranja pequena e disse: "Seu José, imagine que essa laranja é do tamanho da sua próstata. Parece pequena, não é? Mas ela é fundamental para a nossa saúde." E aí ele foi me explicando com toda a paciência do mundo que essa glândula é como uma fábrica pequenininha que produz um líquido especial. Lembrei na hora da minha antiga profissão de mecânico. Trabalhei 40 anos consertando carros, é como o óleo do motor, sabe? Assim como o óleo protege e ajuda o motor a funcionar melhor, esse líquido que a próstata produz ajuda a proteger e transportar aquelas células importantes para ter filhos. Na minha época de jovem, ninguém falava dessas coisas, mas hoje entendo que essa glândula trabalha que nem uma bombinha hidráulica, ajudando a empurrar esse líquido para fora na hora certa. É como quando a gente aperta um tubinho de pasta de dente. Precisa dessa força para a pasta sair, não é mesmo? O Dr. Paulo também me explicou que a próstata ajuda a controlar os hormônios do nosso corpo. É como o termostato do carro, aquela peça que controla a temperatura do motor. A próstata ajuda a manter tudo funcionando na temperatura certa, por assim dizer. Lembro que quando ele me explicou isso tudo, fiquei impressionado como uma coisinha tão pequena podia ser tão importante. É como aquela válvula pequenininha do motor do carro. Se ela não funcionar direito, o carro todo pode parar. Por isso, meus amigos, hoje eu digo para meus filhos e netos: não façam como eu fiz na juventude. Não deixem de cuidar da saúde só porque acham que são novos demais para se preocupar. É como a manutenção do carro. Se você só procurar o mecânico quando o problema já está grande, fica muito mais difícil de resolver. E sabem o que mais aprendi? Que não devemos ter vergonha de falar sobre isso. Na minha época era tudo tabu. Ninguém conversava sobre essas coisas. Hoje, com minha experiência de vida, vejo como isso era errado. É uma parte do nosso corpo como qualquer outra, e precisamos conhecer para cuidar melhor. Agora, sempre que encontro meus amigos no dominó de domingo, faço questão de lembrar eles sobre a importância de fazer os exames. Como diz minha falecida mãe, mais vale um excesso de cuidado do que um descuido. Vocês sabem que eu gosto de ser franco. Então vou contar uma história que aconteceu comigo há uns 15 anos, quando eu tinha por volta dos 58 anos. Na época, eu tinha acabado de me separar da minha primeira esposa, a Lourdes. Deus a tenha. Passei quase um ano sozinho, sem nenhum tipo de atividade íntima, se é que me entendem. No começo achei até bom. "Ah, seu José, agora você vai descansar", pensava comigo mesmo. Mas deixa eu contar o que aconteceu depois, porque isso pode ajudar vocês a entenderem melhor sobre nossa saúde. Começou com um incômodo chato. Sentia um peso esquisito aqui embaixo, como se estivesse carregando uma bola de bocha no meio das pernas. No início, fiz como todo homem teimoso faz. Fingi que não era nada, mas foi piorando. Quando ia ao banheiro, parecia que estava passando uma lixa na minha uretra. Aquele caninho por onde sai a urina, como me explicou o doutor. Uma noite estava jogando cartas com meu compadre Antônio e precisei ir umas 5 vezes ao banheiro. Ele, que já tinha passado por isso, me deu o maior sermão. "Zé, isso aí é congestão da próstata. Se você não cuidar, vai ficar igual eu fiquei, internado com prostatite." Foi aí que aprendi sobre essa tal de congestão prostática. O Dr. Paulo me explicou que é como uma caixa d'água entupida. Sabe quando a água fica parada muito tempo e começa a criar lodo? Então, é mais ou menos isso que acontece com nossa próstata, quando ficamos muito tempo sem atividade. E tem mais. Ele me explicou que essa inflamação da próstata, a prostatite, pode acontecer de 2 jeitos. Ou por causa de bactérias, como quando a gente pega uma infecção, ou simplesmente pelo acúmulo desse líquido que a próstata produz. É como um cano entupido. Se a água não passar, vai criar problema. Me assustei quando ele falou dos riscos futuros. Disse que se a gente não cuida direito, a próstata pode crescer,
Chamam isso de hiperplasia prostática benigna, um nome complicado que significa que a próstata ficou maior que o normal. É como se fosse aquela barriguinha que a gente cria quando não faz exercício, só que por dentro. E o pior, ele mencionou o câncer. Nessa hora gelei. Tinha perdido meu irmão mais velho, o Sebastião, para esse problema. Segundo o médico, é uma das principais causas de morte entre nós, homens. Foi aí que decidi mudar minha vida. Lembro que saí do consultório naquele dia com uma missão. Ia cuidar melhor da minha saúde. Conversei com meus filhos sobre isso. No começo foi difícil, claro, mas precisava ser feito. Meu filho mais velho até brincou. Pai, o senhor está me dizendo que precisa manter a fábrica funcionando? Rimos juntos, mas era exatamente isso. Por isso, meus amigos, hoje eu digo, não tenham vergonha de falar sobre isso com seu médico, com seus filhos, com seus amigos. É nossa saúde que está em jogo. Como diz o ditado que inventei, próstata parada, problema na estrada. Vou contar uma coisa que aprendi com meus 73 anos, mas que queria ter sabido antes. Depois daquele susto que tive com a prostatite, o Dr. Paulo me explicou que precisamos manter nossa fábrica funcionando regularmente. É como um carro, não pode ficar parado muito tempo, senão enferruja. Sabe, na minha época de jovem, ninguém falava sobre esses assuntos. Era tudo pecado, tudo errado. Mas o médico me explicou que é como fazer exercício. Nosso corpo precisa dessa atividade para ficar saudável. Ele usou uma comparação que achei muito boa. É como uma torneira que precisa ser aberta de vez em quando para a água não ficar parada e criar problemas. Me lembrou da época em que eu tinha uma chácara pequena. Tinha uma bomba d'água que, se ficasse muito tempo parada, dava problema. Precisava ligar ela regularmente para manter tudo funcionando bem. Com nosso corpo é a mesma coisa. Precisa dessa manutenção preventiva, como a gente dizia na oficina. O doutor me explicou sobre um tal de DHT, um hormônio que, quando fica muito alto, pode fazer a próstata crescer. Ele disse que a atividade regular ajuda a controlar esse hormônio. É como controlar a pressão dos pneus do carro. Precisa estar sempre regulada, nem muito alta nem muito baixa. Uma coisa interessante que aprendi é que essa atividade regular pode até ajudar a prevenir o câncer. O médico explicou que é como um sistema de limpeza natural do corpo. Sabe quando a gente dá uma boa descarga no radiador do carro para tirar toda a sujeira? É mais ou menos assim. Lembro que tinha um vizinho, seu Joaquim, que sempre dizia, melhor prevenir que remediar. E como ele tinha razão. Hoje entendo que cuidar da saúde não é só tomar remédio quando está doente. É fazer a manutenção antes do problema aparecer. Tem gente que fica sem graça de falar sobre isso, mas eu aprendi que não tem nada de errado. É saúde. Como diz minha neta, que é enfermeira. Vô, o corpo é uma máquina, precisa funcionar todas as suas partes. Uma coisa que percebi com o tempo é que quando a gente mantém essa manutenção regular, fica mais fácil perceber quando algo não está bem. É como quando você conhece bem seu carro. No primeiro barulhinho diferente já sabe que tem algo errado. O doutor Paulo sempre diz que muitos problemas que os homens têm na terceira idade poderiam ser evitados se tivessem cuidado melhor da saúde desde jovens. Por isso hoje, nas rodas de conversa com meus amigos do dominó, sempre falo abertamente sobre isso. Alguns ficam sem graça, outros riem, mas depois vêm perguntar mais detalhes em particular. Como digo sempre, vergonha é ficar doente por falta de cuidado, não é cuidar da saúde. E podem escrever o que estou dizendo. Quem cuida direitinho vive melhor e com mais disposição. Sabe, meus amigos, uma das coisas mais importantes que aprendi nessa minha longa jornada é que nosso corpo e nossa cabeça são como um casal de velhos. Precisam estar em harmonia para tudo dar certo. Vou contar uma história que aconteceu comigo há uns anos, que me fez entender melhor isso. Depois que fiquei viúvo da minha segunda esposa, a Benedita, que Deus a tenha, entrei numa tristeza danada. Fiquei uns meses sem querer sair de casa, sem ânimo para nada. Foi aí que comecei a sentir uns problemas que nunca tinha sentido antes. Meu corpo estava me dizendo alguma coisa, mas eu não estava prestando atenção. Um dia, durante meu banho, percebi que estava diferente. Senti um desconforto que nunca tinha sentido antes. No começo,
Fiquei com vergonha de falar até com meu médico, mas aí lembrei do meu amigo Geraldo, que morreu por vergonha de fazer exame de próstata. Decidi que não ia cometer o mesmo erro. Quando fui ao doutor, Paulo, ele me explicou uma coisa muito interessante. Disse que quando a gente está triste, ansioso ou estressado, nosso corpo todo sofre. É como um carro quando o motorista está nervoso. Até a direção fica mais pesada, o motor trabalha forçado. Ele me ensinou que conhecer nosso corpo é fundamental. É como eu sempre soube fazer com os carros na oficina. Quanto mais você conhece o motor, mais rápido percebe quando tem algo errado. Com o corpo é igual. Quanto mais a gente se conhece, mais fácil é identificar quando algo não está bem. Me contou também que muitos homens têm problemas de saúde porque guardam muita tensão. Seu José, ele disse, o senhor precisa soltar essa pressão de vez em quando. É como a válvula de escape do motor. Se não liberar o vapor, a panela explode. Uma coisa que me surpreendeu foi quando ele falou sobre autoestima. Na minha idade, achava que isso era coisa de jovem. Mas ele explicou que quando a gente se cuida, quando mantém tudo funcionando direitinho, a gente se sente melhor, mais confiante. É verdade. Depois que comecei a cuidar melhor da saúde, até meu humor melhorou. Comecei a frequentar um grupo de terceira idade no posto de saúde. Lá conheci Dona Marlene, que hoje é minha companheira. Nossa relação é diferente das que tive antes. Tem mais diálogo, mais compreensão. A gente conversa sobre tudo, inclusive sobre saúde, sem vergonha nenhuma. O interessante é que quando a gente está bem com a cabeça, o corpo também melhora. É como um carro bem alinhado. Tudo funciona melhor, gasta menos energia, rende mais. Aprendi que não adianta só tomar remédio se a cabeça não está boa. E não adianta só cuidar da cabeça se o corpo está abandonado. Por isso sempre digo para os meus amigos, cuidar da saúde é como cuidar de um jardim. Precisa de atenção todos os dias. E não é só remédio não, é carinho, é atenção, é conhecimento sobre si mesmo. Meus amigos, depois de tudo que aprendi nesses anos, quero compartilhar com vocês algumas dicas práticas que fazem toda a diferença. São coisas simples, mas que aprendi na prática que funcionam mesmo. Primeiro, vamos falar de atividade regular. Como já conversamos antes, é importante manter tudo funcionando. Seja com sua companheira ou sozinho, o importante é não deixar a máquina parada. É como meu velho Fusca 67 que tenho até hoje. Todo domingo dou uma volta no quarteirão com ele, mesmo que não precise. Por quê? Porque sei que carro parado dá problema. Agora, uma coisa que demorei para aprender, mas fez uma diferença danada: a alimentação. Lembro quando a nutricionista do posto me explicou sobre os alimentos que ajudam a próstata. No começo torci o nariz. Queria continuar com meu torresminho de todo dia. Mas sabe que ela tinha razão? Comecei a comer mais frutas vermelhas. Amora, morango, essas coisas. Minha horta agora tem couve, espinafre, um monte de verdura verde escura. A nutricionista disse que isso tem uns tais de antioxidantes, que são como um óleo especial para o motor do nosso corpo. Até plantei um pé de romã que dizem que é muito boa para a próstata. Água então nem se fala. Antes eu mal bebia água, achava que café e cerveja já serviam. Mas aprendi que água é fundamental. É como o líquido de arrefecimento do carro. Tem que estar sempre em dia. Agora carrego minha garrafinha para todo lado. Os exercícios também fazem uma diferença danada. Comecei com caminhada leve, 3 vezes por semana. Depois entrei na hidroginástica da terceira idade. No começo fiquei com vergonha, era o único homem da turma. Hoje não perco uma aula. Como diz a professora, seu José, corpo parado enferruja. Aprendi uns exercícios especiais também, chamados exercícios de Kegel. São uns exercícios que a gente faz apertando aqueles músculos que usamos para segurar o xixi. No começo, achei estranho, mas é como fazer musculação para a próstata. Faço todo dia quando estou vendo televisão. Ninguém nem percebe. Uma coisa muito importante que o Dr. Paulo me ensinou é sobre higiene. Lavagem das mãos é fundamental. Como eu digo para os meus netos, mão limpa, corpo são. Isso vale para tudo na vida, especialmente quando a gente vai se tocar. E tem os check-ups também. Antigamente eu só ia no médico quando estava morrendo. Hoje faço questão de fazer meus exames regularmente. Tiro sangue para ver o PSA.
Aquele exame que mede como está a próstata. Faço o exame de toque. Sim, aquele mesmo que todo mundo tem medo. No começo também tinha, mas é rapidinho e pode salvar nossa vida. O estresse é outro vilão da saúde. Depois que me aposentei, achei que ia ficar mais tranquilo, mas a vida sempre arruma um jeito de trazer preocupação. Comecei a fazer umas aulas de respiração e meditação no posto de saúde. Os amigos riram no começo, mas depois que viram como eu estava mais disposto, alguns até começaram a ir também. E sabe o que mais? Parei de me preocupar com o que os outros pensam. Se preciso ir mais vezes ao banheiro, vou. Se preciso falar sobre saúde da próstata, falo. Melhor passar uma vergonhinha do que um problemão depois. Como digo sempre, a saúde da gente é igual poupança. Tem que investir todo dia um pouquinho para ter no futuro. Meus queridos amigos, chegamos ao final da nossa conversa e quero falar de coração aberto sobre algo muito importante. Como lidar com nossos medos e vergonhas quando o assunto é saúde íntima. Lembro como se fosse hoje. Estava numa roda de amigos no Clube dos Aposentados, jogando dominó como sempre, quando o seu Manuel começou a reclamar de dores. Todo mundo ficou quieto. Ninguém queria tocar no assunto. Foi aí que resolvi abrir o jogo e contar minha própria história. Manuel, eu disse, também passei por isso. Ficava com vergonha, não queria falar sobre o assunto. Sabe onde essa vergonha me levou? Direto para a UTI com uma infecção que podia ter sido evitada. O silêncio na mesa foi quebrado. De repente, cada um começou a contar sua história. O Toninho falou dos problemas com a próstata aumentada. O Zé Carlos contou que estava com medo de fazer o exame de toque. Era como se tivéssemos aberto uma comporta. Naquela tarde, nosso jogo de dominó virou uma roda de conversa sobre saúde masculina. E sabem o que é mais interessante? Na semana seguinte, metade daqueles homens tinha marcado consulta com o urologista. Minha atual companheira, a Marlene, sempre diz que homem tem mania de fazer tempestade em copo d'água. José, ela fala, vocês homens têm medo de médico, mas não têm medo de subir em escada bamba para trocar uma lâmpada. E não é que ela tem razão. Depois que comecei a falar abertamente sobre esses assuntos, notei uma mudança interessante. Meus filhos começaram a se cuidar mais. Meus netos, então, já crescem com outra cabeça. Outro dia, meu neto de 15 anos me perguntou sobre saúde masculina. Fiquei tão orgulhoso. Na minha época, jamais teria coragem de conversar sobre isso com meu avô. E tem mais uma coisa que quero dividir com vocês. Quando a gente se cuida, quando a gente enfrenta esses tabus, a vida fica mais leve. O relacionamento com a companheira melhora, porque não tem aquele peso do não dito, do escondido. A relação com os filhos fica mais aberta, mais sincera. Como diz minha filha, que é professora, pai, o senhor virou um influenciador digital da terceira idade. Ela brinca assim, porque agora tenho um grupo no WhatsApp, onde compartilho informações sobre saúde masculina com meus amigos. Começou com 5 pessoas, hoje já tem mais de 50. A verdade é que, chegando aos 73 anos, aprendi que não existe isso de coisa de homem ou coisa de mulher. Existe a saúde, existe a qualidade de vida. O resto é conversa fiada. Por isso, meus amigos, termino essa nossa conversa com um pedido. Não deixem que o medo ou a vergonha impeçam vocês de se cuidar. Cada vez que vocês vencerem um tabu desses, abrem caminho para outros homens fazerem o mesmo. Como digo sempre nas minhas palestras no posto de saúde, sim, agora dou palestras. A vida é muito preciosa para ser desperdiçada com vergonha de se cuidar. E assim, meus amigos, encerro essa história esperando que ela ajude vocês tanto quanto ajudou a mim mesmo viver e aprender cada uma dessas lições. Cuidem-se, conversem sobre saúde e nunca se esqueçam. Não há nada mais corajoso do que um homem que não tem medo de se cuidar.